o novo do HB. Existe um guerreiro e um rei demoníaco nesse mundo. E o guerreiro é o herói que luta por esse império. O rei demoníaco é quem impede isso. O indubitável líder do reino demoníaco. O guerreiro recebeu o poder do mundo com o único propósito de matar o rei demoníaco. E o rei demoníaco existe para matar esses guerreiros. Então os dois poderes se chocaram no campo de batalha. Enquanto os outros humanos, os elfos, se movimentavam para ajudar, é explicado que tem aqueles que servem o rei demoníaco com absoluta lealdade. Então, uma dessas serventes acabou chutando um dos humanos pra longe. E é claro que quem tava lá ficou muito assustado. São eles, os comandantes. Oficialmente, existem 12 pelotões, cada um liderado por um comandante, que são brutais e conhecidos por serem os servos mais poderosos do rei demoníaco. E é claro que eles estavam ali para destruir a raça humana. É dito que eles em combate são invencíveis. Mas até eles não eram páreos para o guerreiro, o herói. E até os comandantes hesitam em entrar em combate com ele. Mas esse guerreiro encontrou sua morte pelas mãos do comandante do pelotão Zeroth, também conhecido como demônio Arut. Ele era o Coringa escondido, a carta na manga do rei demoníaco. E é o talento mais precioso à disposição do rei demoníaco. Mas então, na mesa do rei demoníaco foi jogada uma carta de renúncia. Ele não estava entendendo muito bem a situação, mas o Arut falou que ele vai sair. E o rei demônio até quebrou a sua pena e perguntou como é que é. Vai ficar puto? Ele se levantou espalhando todos os papéis pela sala. Ele até pegou na cara do coitado do Arut. E o rei demoníaco perguntou se ele ousa virar as costas. Daí ele se jogou nas pernas do Arut e falou, não, eu não vou deixar. Ok, obra de comédia. Aí nós curtimos, só bora. Por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá saindo? Mas o Arut só pensou, virou os olhos. E o rei demoníaco perguntou o que tem de errado com o castelo? Alguma pessoa te respeitou? Ele vai mandar torturar. Será que é por conta da discriminação? Porque ele é um humano? Ele tava desesperado. E é explicado que o Arut, apesar de ser um humano, tem um poder superior. Ele supera todos os outros de tal forma que dá inveja. É literalmente a pessoa mais forte que o rei demônio tem à sua disposição. Todos admiram e respeitam ele. Quem teria coragem de desafiá-lo? O Arut falou que não foram os subordinados que fizeram nada de errado. O rei perguntou então o que é. E o rei mal sabe dizer o que ele tá pensando pelo olhar em seu rosto. Mas o Arut perguntou se vai matá-lo? E o rei perguntou como é que é? Por que mataria ele? Não tem porquê de fazer isso, ele só quer saber. Ele ficou sacudindo o Arut e perguntou se é porque não tá mandando ele pro campo de batalha recentemente. O rei sabe que ele quer lutar, mas ele não está em condições pra fazer isso. E o Arut falou, rei, se acalma. Mas então uma gota de sangue caiu e estava escorrendo do nariz do Arut. E o rei falou que ele tá sangrando de novo. E ele gritou desesperado chamando pelo doutor. E falou, cadê esse homem? Tem um paciente doente aqui. Então mais tarde lá estava o doutor cuidando dele, usando sua magia. E o rei perguntou como é que ele tá. E esse é o médico pessoal dos comandantes demoníacos, Ben. E o Ben falou que, como já deve ser esperado, ele tá sofrendo de efeitos colaterais, efeitos posteriores dos combates, ferimentos internos que ele sofreu em sua luta contra o guerreiro. Mas o rei demoníaco falou que não chamou ele aqui pra dizer que ele está morrendo. Ele vai ficar falando a mesma coisa sempre. Ele tem que achar um jeito de acabar com isso. Se ele falhar... E o Ben falou que já sabe. Ele vai dar o seu melhor. E o rei falou que eles conversam todos depois. Nesse momento, o Arut tem que voltar para descansar. E falou para escoltarem o comandante Zeroth. E o pessoal, é claro, obedeceu. E o Ben agarrou a mão do Arut e começou a carregar ele pra longe. E o Ben falou que vai... É a melhor forma de prender uma pessoa contigo. Dizer que ela tá de cama e não pode sair. Aí quando tu saíres, quando tu melhorares, podes sair. Mas como não estás bem, tens de ficar connosco. Faz sentido. É uma boa forma de manter ele cá. E eu escoltá-lo pessoalmente. Então o Arut foi colocado até numa maca. E todo mundo que viu isso realmente ficou preocupado. O pessoal falou que ele é o favorito do rei demoníaco. O que será que tá acontecendo com ele? E o Arut pensou, eu tô ferrado. Ele só queria se aposentar, ter uma vida confortável, aproveitar o seu dinheiro. Mas não. E o Arut pensou, todo mundo acha que fui eu que matei o guerreiro. E que ele é muito, muito poderoso. Então todos colocaram ele de repouso, deitadinho, toalha na cabeça. E o Arut pensou que ele não é o demônio Arut. Ele é Dion Hart. E ele não é esse talento que acham que ele é. Ele é literalmente a pessoa mais fraca nesse castelo. Então, amigão, vou interromper esse vídeo aqui rapidinho. Por que é isso, Gabi? Se você tá assistindo na TV ou no celular, com volume alto. Não, tá nos fones. Aí sem fone. Se você não deixar o like e se inscrever agora, eu vou dar um xingão que a tua mãe, esposa, filha, quem tiver na tua casa vai ouvir, amigão. Então é melhor você se inscrever no canal e deixar o like agora, porque senão, olha seu filho de... Mais tarde, uma das empregadas foi lá entregar um copinho d'água pra ele. E ela deu umas barradinhas, uma desequilibrada. Ela se desculpou, ficou muito envergonhada. E o Dion falou que ela podia sair. E ela saiu toda felizinha pensando, ele tocou em mim. E o Dion falou que essa mulher devia odiá-lo. Ela até repugnou o único toque dele. O rei demoníaco, por outro lado, até que se importa demais com ele. O Dion, quando foi sair
sair pra tomar um ar puro, o rei demoníaco falou, não, você tem que descansar. Ele mandou todo mundo cuidar dele. Então ofereceu um frangão inteiro pra ele comer. Mas sim. E o Dion falou que é muito grande. E o Dion pensou que é demais mesmo que ele se importa. Ele é o único humano no reino demoníaco. Ele nasceu nesse corpo frágil e fraco. Ele colapsa até com Como é que mínimo foi, pai? estresse. Mas por algum motivo, ele foi conhecido por ser muito forte. E se tornou o comandante do pelotão Zeroth, o mais poderoso subordinado do rei demoníaco. Por agora, esse negócio de consequências da batalha contra o herói é mais uma desculpa. Mas se descobrirem que ele só tem esse corpo frágil e natural de um humano, vão matá-lo. Ele até pulou de susto. Ele falou que tem que sair daqui. Logo. Ele pensou que tá sendo feito de brinquedinho por esses demônios. Ele precisa sair daqui. Ele quer a sua liberdade. Ele não tem outra escolha a não ser fugir. Só que então, o Ed entrou rapidamente no quarto, preocupado com o comandante. Esse não é humano? E o Dion perguntou, é você, Ed? Ele já retornou do reino humano? E o Ed falou que sim. É E trouxe humano. isso aqui pra Ok. ele. É chamado de cubo espelho. Ele não sabe muito bem o que faz. E o Dion pensou que o Ed é um dos poucos demônios que ele se sente confortável do lado. Ele vai muitas vezes ao reino humano e traz brinquedinhos de volta, pra que ele possa aliviar o seu tédio. E o Ed falou que não, mais importante, ouviu dizer que ele tinha desmaiado? O Dion falou que sim, só que agora ele tá melhor. E o Ed falou que não, ele não vai ficar melhor assim, ele tem que se recuperar. E o Dion falou que tá de boa, foi culpa dele mesmo. Mas o Ed falou que não, ele que salvou toda a raça demoníaca. E o Dion pensou que não fui eu. E o Ed falou que o Ben, se não resolver isso logo, ele vai ser torturado. E o Dion pensou, mesmo sendo o Ed, ainda é um demônio. E o Ed falou que ele tem que descansar. E o Dion falou, eu vou, fica tranquilo. O Dion pensou que demônios como o Ed são poucos que se importam realmente com ele. E ele aprecia isso. O rei demônio também trata ele muito bem, até de forma exagerada. Ele só espera que o rei demoníaco não interprete mal a situação e faça algo estúpido. Mas enquanto isso, na torre do rei demoníaco, ele estava lá analisando a carta que o Dion deixou. E o rei falou que não dá pra ler nenhuma expressão no rosto do Arut. Não dá pra saber o que ele tá pensando. Mas ainda assim, não dá pra negar aquele momento em que ele conheceu o Arut. Lá estava ele, diante do corpo do guerreiro humano. E os demônios se perguntaram se ele matou o guerreiro. Ele entrou no caminho daquela grande explosão e saiu vivo? E o rei demoníaco perguntou qual o nome dele. Ele pensou que essa coragem, essa lealdade ao império. E ele respondeu, Dion Hart. E o rei pensou que uma pessoa como essas não pode morrer sem significado. E o rei perguntou se queria lutar por ele também. E o rei admitiu que ultimamente tem sido muito super protetor com ele, mas não dá pra mandá-lo numa missão muito perigosa. Até que ele viu um outro documento que chamou a atenção dele. E ele falou pra fazer uma reunião com todos os comandantes agora. Convoque todos eles. Interessante. Esse Vamos documento, conhecer o com pessoal. certeza vai deixar um demônio bem infeliz. E o Dion já tava sentindo Quem? essa coisa chegar. E mais tarde o Dion tava com um péssimo humor. Ele pensou que foi convocado pelo rei bem no meio da sua pausa. Como é que ele fala, vai descansar, e fica chamando ele pra reuniões? E ele pensou que odeia essa reunião onde todos os comandantes estão. Enfrentar o rei cara a cara já é assustador o suficiente. Agora todos os comandantes, parece que ele tá indo pra morte. Os subordinados falaram Faz que parece sentido. que o Dion não tá muito bem. E o Dion pensou, verdade, minha cara, eu tenho que mudar minha expressão. E ele pensou que não chega nem aos pés de qualquer outro comandante. É só não provocá-los. E outros Como é que tu matou o herói? demônios falaram que esse é o humano que todo mundo fala, né? É a primeira vez que ela tá vendo pessoalmente. E o outro falou que essa história é muito fácil de se lembrar. Como que ela não lembra? No dia que ele matou o guerreiro, ele disse o seu nome, Demônio Arut. Não tem como esquecer um nome incrível desses, não é? E o Dion pensou que é claro que não. O que ele disse naquele momento foi Dion Hart. E os demônios ficaram com medo, pensaram que tinham ofendido ele. E o Dion pensou, pelo amor de Deus, eu não matei ninguém. Eu sou tão frágil. Parece que os rumores crescendo estão só piorando a situação dele. A única coisa boa sobre isso é que ninguém se mete com ele. Mas se descobrirem a verdade, ele vai ser morto no mesmo momento. É por isso que ele tem que vazar daqui. Então, ele vai parecer confiante. Daí ele foi na direção da sala que estava acontecendo a reunião. E os guardas já ficaram muito assustados quando ele apareceu. E o Dion pensou que ele tem que agir como se fosse o comandante do pelotão Zeroth. E ele simplesmente falou, abram a porta. Então anunciaram que o comandante Zeroth apareceu. E o rei falou, finalmente você tá aqui. E o Dion se perguntou, o que diabo está acontecendo? E o comandante do primeiro pelotão, Jaikar, falou que o assento dele é o próximo do rei. E o Azaeld, comandante do terceiro pelotão, pensou que ele parece fraco, mas se disseram que ele é tão forte, tá interessado num duelo. E os outros dois, Idélia e Belitan, comandantes do quarto e sexto Vai ser pelotão, legal. o Belitan perguntou É, por que hoje eu ele não tô chegou conseguindo ver, né? Eu vou pra outra tela, pra aqui. tão atrasado. Rapidinho. E a Idélia falou que ele deve ter um bom motivo, cala a boca. E a Lilinel, comandante do 11º pelotão, fica muito puta quando alguém fala dos comandantes. E o Dion se sentou se perguntando por que tinham tantos comandantes aqui. Essa atmosfera tá tão desconfortável pra ele. E o rei perguntou como ele tá se sentindo. Ele falou que tá melhor e se desculpa pelo atraso. Até que um servo chegou para servi-lo uma taça. E mesmo sem demonstrar expressão alguma, ele ficou muito feliz. Ele gosta
gosta muito do vinho desse reino. É a única coisa boa, na verdade. Mas quando ele bebeu, ele percebeu que isso não é vinho. E ele falou, suco de uva. E todo mundo da mesa ficou nervoso. A atmosfera ficou bem silenciosa. E o Dion falou que parece que todo mundo ganhou vinho. Porque ele não. Ele se perguntou se estavam discriminando ele. E o rei falou pra parar. Foi ele que mandou não dar vinho pra ele. E o Dion perguntou por que dessa patifaria. O rei perguntou se ele tá brincando, Ia fazer né? mal? E o Dion se perguntou, peraí, eles não querem gastar o álcool que eles têm em mim? Será que descobriram? Será que isso é Não, álcool pode fazer mal. Eles querem que tu recuperes rápido, ué. execução dele? A sentença de morte? Calma. Desculpa interromper o seu vídeo. Mas é que tem um De parceiro novo? querendo passar aqui. Acho que ele vai passar por cima de World of Tanks. Patrocinado! Caralho, o homem tá rico. Brabíssimo. Se querem ajudar ele, vão simplesmente aqui. O HB. Devia ter um link na descrição, né? Para nós clicar e acho que o HB esqueceu. Tá faltando alguma coisa, HB. Eu vou avisar ele, por amor de Deus. Rapaz. Pronto, já fui avisar o cara. Acho que vai dar tudo certo. Depois, se ele me responder, eu aviso aqui. Além de você poder fazer sua conta e baixar pra jogar o jogo, falou pra ele não ficar todo... Mas se tiver o link na descrição, quando tu estiveres vendo, vai lá ajudar o HB, o Cauã, pô, por favor, ajuda eles, clica no link na descrição, que isso vai ajudar demais ele. Quanto mais carregares no link na descrição, mais patrocínios eles vão ter para vai ajudar o canal a fortalecer, vai te ajudar a trazer a obra que tu queres mais rápido, que eles vão ter mais dinheiro, se calhar conseguem contratar um editor para as coisas serem despachadas mais rápido. Então, se tu quiseres mais manroar, se quiseres levar o manroar do Cauã para outro nível, vai lá, ajuda os caras. tão bravinho. Essa reunião tá acontecendo por causa dele. E o Dion pensou, ferrou, é agora que eu morro. E o rei falou pro comandante Bellitan dar o seu relatório. Ele falou que o 12º pelotão tá protegendo a vila até agora, mas em algum momento, o número de criaturas começou a crescer exponencialmente. E o pelotão precisa extremamente de reforços. Metade daquela pequena aldeia já foi dizimada. E embora a outra metade tenha sido evacuada para uma grande cidade com muralhas, é só questão de tempo antes que eles também sejam atacados. Precisam de ajuda. E o pessoal falou que é por isso que o 12º pelotão sumiu, né? Eles foram derrotados por meras criaturas. E o Dion pensou que até ele tá surpreso também, pra falar a verdade. É explicado que as criaturas demoníacas são a espécie demoníaca criada junto dos demônios. Rapaz, tá certo isso. Não sei porque que a tela tava bugada, mas dei uma consertada. Demônios regulares, só que eles não têm qualquer pensamento racional e são movidos somente por seus instintos e desejos primitivos. Em outras palavras, são falhas. E o Dion pensou que eles foram derrotados realmente pelas criaturas. Mas ele pensou, o que isso tem a ver com ele, na verdade? E o Bellitan falou que todo dia é uma guerra diferente, porque há tantas criaturas espalhadas. E o porquê existem tantos deles ainda é um mistério. O rei falou que o guerreiro que cuidava daquelas criaturas agora tá morto. Então faz sentido. E o pessoal falou, ah, é verdade, foi o comandante que matou aquele guerreiro, né? E o Dion se perguntou, é disso que se trata então? É uma desculpa que vão usar pra matá-lo? Ele pensou que nunca matou aquele guerreiro em primeiro lugar. E o rei demoníaco já não queria matar ele de qualquer jeito. A responsabilidade não foi dele. E ele deu uma encaradona pro rei e pensou, diga alguma coisa. E o rei encarou ele de volta e pensou, esses olhos tão determinados. E o rei falou pra ninguém se preocupar. Isso porque o próprio Arut daria o reforço. E ele se perguntou, como é que é? E o rei pensou, eu sabia que você queria. Olha essa expressão de felicidade. E o Bellitan pensou que felicidade, isso! Meu Deus! Tá mandando ele com tanta trivialidade. Ele acha que o Arut realmente vai conseguir fazer o que todo o pelotão dele não conseguiu? E ele se perguntou, o quão poderoso é esse cara? E quanta fé tem que depositar nele? E o Dion falou que não sabe se tá completamente recuperado das suas feridas. E ele Acho pensou, que não. eu não quero ir. E o Azayod falou que talvez ele não queira ir, não é? Mas o Jaika falou que não é bem assim. Se fosse qualquer outra pessoa, também pensaria isso. Mas o comandante demoníaco está suprimindo sua sede de batalha para fazer a avaliação mais racional de sua condição. O Azayod perguntou se é verdade. Isso é impressionante. O Jaika pensou que não confia totalmente no Arut ainda, mas ele é um exemplo de comandante. E o Azayod pensou, esse cara realmente é poderoso. Agora ele quer lutar contra ele mais ainda. O rei falou que não precisa Meu se forçar Deus, vai demais dar uma também, bosta. porque que ele supervisione a operação geral, que tal? Não é difícil, né? E o Dion pensou, é difícil sim. E ele pensou que nunca iria, mas não é o momento certo pra dizer isso, não é? Então ele falou que tomou a sua decisão. Ele vai. E ele pensou que vai aproveitar a oportunidade pra fugir daqui. Então, faz mais sentido. tarde, saindo de carruagem do reino demoníaco, o Dion pensou que... Mas vai se trombar com o chefe final e o chefe final vai cair e ele vai receber todos os créditos. Vai ser alguma coisa assim, desse gênero.
Então chegou a esse ponto. Ele foi pego tentando fugir e anteciparam sua partida. Mas como é que ele derrotou o cara? No flagra fazendo suas malas. E o rei perguntou: você quer muito lutar, não é? Podemos te mandar antecipado. E o Dion falou: eu mal posso esperar pra ir. E o Dion pensou que não podia falar que queria fugir pro Império Humano. Não que a vida lá também seja muito boa. No Império Humano tem aquele maldito imperador maluco que mandou ele pra lidar com o rei demoníaco. E o seu irmão mais velho, que despreza ele e quer ver ele morto. Ainda assim, talvez seja melhor do que ficar perto de demônios tão poderosos. Mas o Dion falou que vai olhar pelo lado positivo, não é? Ele ouviu dizer que o pelotão 12 é muito competente, incluindo o Ed. Se ele demonstrar comando, eles vão fazer o resto. E o Ed estava fazendo as contas junto de outro soldado. E o Dion pensou que é verdade. Ele não vai precisar fazer muita coisa. O próprio rei demoníaco disse pra ele não se esforçar demais. Então ele foi vasculhando o seu saquinho e falou que tem tempo pra ele mesmo agora. Então ele tirou uma garrafa de vinho especial do Reino dos Demônios, produzido exclusivamente lá. Ele literalmente roubou essa garrafa no final da reunião com os outros comandantes. E ele pensou, já que tá com o pé na cova, vai dar uma bebidinha. Então bebeu o vinho do gargalo mesmo. E ele falou, disso que eu tô falando, isso aqui é muito bom. Ele pensou que é a primeira vez que ele se sente vivo em muito tempo. Enquanto isso, o Ed tava pensando... Precisa de vinho pra se sentir vivo? Caralho, que vida triste. Seu comandante estava estranhamente quieto. Ele se perguntou, será que ele tá deprimido com alguma coisa? Por conta daquele incidente que aconteceu? E ele se lembrou do momento que o comandante ia entrar na carruagem e um demônio falou que entende... louco, que não tá de maneiro. Deixa eu ver aqui. Aconteceu? E ele se lembrou do o cavalão aqui, sem cabeça. No momento que o comandante ia entrar na carruagem e um demônio falou que entende que o comandante quer subir em um cavalo, mas é melhor pra saúde dele se ele ficar dentro da carruagem. E o Dion pensou, como assim? O que você tá falando? É claro que eu vou entrar na carruagem. Ele falou, tudo bem então. E só entrou. E o Ed pensou que ele tinha ficado triste com isso. Ele tá deprimido pelo seu comandante não poder fazer tudo o que ele quer. E o Ed falou que se pudesse, deixaria ele fazer tudo o que ele quer. Mas é claro que o rei demoníaco daria uma bronca nele. Só que então, alguém chamou o adjunto. Oxe, agora tem cabeça? Ela avisou que estão próximos. Ué, há pouco era feito ou era feitio? Entendi, não. Que agora aqui tem cabeça. Dá pra ver claramente aí que tem cabeça. Ué. Daria uma bronca nele. Só que então alguém chamou o adjunto, no caso o Ed, e ela avisou que estão próximos da vila, que estava em chamas. Tinham demônios mortos por toda parte. E o Ed falou que as criaturas chegaram aqui primeiro. E ele falou que elas não devem ter ido tão longe. Só que antes até de procurá-las, as criaturas já apareceram. E o Ed perguntou se estavam esperando por eles. E falou pra todo mundo se preparar pro combate. Eles têm de lutar pelo comandante. Então, esse grande combate começou entre as criaturas e os soldados demoníacos. E esses soldados não pareciam ser tão fortes assim comparados com as criaturas. Mas o combate, num quesito geral, tava indo bem. E o Ed falou que parece que essas criaturas não têm fim. Até que ele foi atacado por um lobisomem de guarda baixa. E ele pensou que se distraiu muito. Enquanto isso, no escritório do rei demoníaco, o Jaikar perguntou se realmente somente o pelotão Zeroth vai ser o suficiente para lidar com as criaturas. E o rei perguntou se ele está dizendo em quesito de força. O Jaikar falou que parecem ter muitas criaturas lá. Talvez devam mandar um reforço. O rei falou que não, tá tudo bem. Ele assegura que o pelotão Zeroth é muito forte. E é claro, se entrarem numa situação muito difícil, tem ele. Então, simplesmente o Dion passou cortando o pescoço do lobisomem. E quando todo esse sangue jorrou pra todo lado, o Ed chamou pelo seu comandante. Só que quando foi se aproximar dele, a lâmina dele se aproximou do rosto do Ed. E o Dion perguntou se ele é o inimigo também. E o Ed pensou, é verdade, é assim que ele fica quando tá bêbado. E ele falou que não é o inimigo. O Dion falou que então... Ó, que espada bêbada, tipo um Rock Lee, maneiro. Ele ali é o inimigo? Então ele tomou um socão tão poderoso que foi arremessado num muro da vila. É claro que o Ed ficou muito preocupado. Isso porque o Dion cuspiu sangue e ficou todo ferrado. Mas ele falou, então esse é o inimigo? E ele partiu pra cima fazendo vários cortes nesse lobisomem também. E quando outras criaturas o cara é forte, só não se reconhece. Matou todas elas. A loucura tomou conta. Ele tem sanidade suficiente só pra discernir quem é amigo e quem é inimigo. Mas ele tá psicótico, matando todas as criaturas que vê. Meu Deus, os demônios estão com medo do humano. Até assustado com o que o Dion tava fazendo. Então esse é o comandante. E o Dion pensou, sem deixar nenhum corpo intacto. E falou que é a vez dele. Ele pensou que não vai parar de cortar até que todos os inimigos estejam mortos. Faça os inimigos temerem seu nome. Esse é o único jeito que ele descobriu pra sobreviver nesse mundo. Como o mais fraco de todos. Enquanto isso, na sala do trono do imperador... Mas tu tá conseguindo matar todo mundo é porque tu é forte. Não entendi de ser fraco. Como você é forte?
Que contradição é essa? Humano, tinha um mensageiro falando sobre o pelotão Zeroth. E o mensageiro falou que um soldado que estava patrulhando no reino demoníaco relatou que o comandante do pelotão Zeroth havia se juntado à guerra contra as criaturas. De acordo com o relatório, ele é realmente forte e implacável. E ele é dito como o mais talentoso do reino demoníaco. E esse é o imperador, Eduardo Desert. E ele falou que lembra uma pessoa. Se esse é o curso que o reino demoníaco decidiu tomar, não podem ficar simplesmente olhando. O Eduardo falou que acredita que tem a pessoa certa para o trabalho. O que ele acha? Ele tá considerando dar uma oportunidade para esse mensageiro, para trazer honra ao Império. E ele falou que sim, humildemente recebe essa ordem da majestade. E o Eduardo falou que isso é ótimo. Ele tem que se tornar aquele tipo de talento. E é explicado sobre a Guerra dos 8 Anos, um lugar onde tanto sangue foi derramado pela glória do Império, especialmente para aqueles na linha de frente que honrosamente se sacrificaram pela causa. E o Dion tava lá. Ele pensou que essas pessoas são apenas escudos de carne, abandonados pelo Império. Aquele lugar, resumidamente, era um inferno. E chegando nesse inferno, ele arriscou sua vida pela batalha. Ele lutou pelo Império? É claro que não. Ele não pediu por nada disso. Mas ele também não tinha intenção de desistir de sua vida. Então, ele lutou naquele inferno. Lutou debaixo do Império. E fez o necessário para sobreviver. Morrer não é uma opção. Ele vai sobreviver para um dia conseguir a sua vingança. Então, de repente, ele acordou. Ele pensou que sonho foi esse? Tudo que ele sabe é que ele foi gravemente ferido. Ele se perguntou se tá no seu quarto. E lá estavam o Ben e o Ed. E o Ed falou que ele dormiu por um dia inteiro. E o Ben falou que tratou dele enquanto ele estava ficou exausto? Mas quando voltou, estava completamente ensanguentado. E o Dion perguntou como assim? Do que eles estão falando? E como que ele chegou aqui? O Ed falou que a caça foi um sucesso, mas aqueles que continuaram vivos correram em pânico. Daí, o Dion caiu em combate inconsciente e foi levado pro castelo pro tratamento. E o Ed se desculpou se ele fosse mais forte. E o Dion perguntou, peraí, a missão acabou e ele caiu inconsciente? O Ben falou que ele tá com perda de memória recente. Faz sentido, já que ele foi gravemente ferido. Uma criatura mandou ele voando direto numa parede. E o Dion perguntou, peraí, perda de memória? Até que ele se lembrou de flashes da noite passada, no qual ele bebeu bastante e tomou muita porrada. E ele pensou, peraí, eu fiquei bêbado e fiz um monte de merda, não foi? Ele pensou que não foi somente uma perda de memória. Ele deve ter entrado num frenesi porque ficou bêbado. Mas o Ben falou que a missão foi um sucesso. Ele simplesmente aniquilou todo mundo. O Dion falou que não fez nada demais. E ele perguntou, mas já fez. Se tá todo mundo bem? O Ed teve que cuidar de toda a situação. Ele se desculpou com o Ed. Mas ele falou que não, pelo contrário, ele foi fenomenal. Ele saiu matando tudo que ele viu pela frente. Mas o Ben falou que mesmo o Dion sendo tão poderoso, ele tem que pegar leve. Ele tá se recuperando ainda. Então falou pra ele se cuidar bem. E o Dion pensou, peraí, como assim? Eu não tenho poder pra matar uma única criatura. Mas o Ed falou, mas tu matou. Ué, tu pode não ter lembranças, mas tu fez isso. Se tu beijar uma mulher quando tá bêbado, mesmo que quando tu não estejas bêbado, tu beijaste uma mulher. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E não sei que comparação foi essa, mas é uma... Voltando, deu um problema aqui, mas vamos voltar. Tá deixando ele tão desconfortável. Então, nesse momento, a Idélia e o Azaeld entraram no quarto. E a Idélia falou que ouviu falar que ele acordou. E o Azaeld falou, fala baixo, ele tá se recuperando. E a Idélia falou que ele gritou mais do que ela. O Azaeld falou que esse é o estilo dele. E ele tá aqui pra prestar respeito ao comandante. E o Jaikar apareceu mandando os dois calarem a boca. E o Jaikar falou que se estão aqui pra ver a condição do comandante, é só fazer isso e ir embora. Não estão vendo que estão deixando ele desconfortável? E o Azaeld falou, comandante demoníaco, me desculpe. E o Dion pensou que queria mandar todo mundo embora nessa merda. Mas ele se perguntou por que tem tantos demônios no meu quarto. E o Azaeld, vendo esse olhar no rosto do Dion, pensou que ele deve estar tenso da missão que participou ainda. O Jaikar falou que entende como ele se sente, mas é para evitar brigar dentro do castelo. E pediu para que ele não matasse ninguém. E o Dion perguntou, matar? Como assim, matar? Matar quem? Isso é ridículo, ele não consegue matar ninguém. Se descobrirem que ele é fraco, não vão mostrar misericórdia. Mas ele pensou, peraí, misericórdia? Se ele mostrar que tá sendo misericordioso, talvez trabalhem para ele no futuro. Só que o olhar dele tava muito sinistro e não tava ajudando muito. E o Dion falou que o cara tem um olhar amaldiçoado? Que isso? Mas ele pensou que tem que escolher essas palavras sabiamente. Isso deixou os outros comandantes muito nervosos. Mas ele falou que estar com raiva não significa que ele tem que ser violento. Às vezes, a melhor solução é mostrar misericórdia. Ouviram ele? Misericórdia. Mesmo se mentirem pra ele, ou se forem mais fracos do que ele, devem mostrar misericórdia. E ele pensou que acha que deu certo o seu discurso. Só que todo mundo ficou muito nervoso e falou, entendido. E ele se perguntou se isso foi muito demoníaco pra um humano. E o Jaikar pensou
que o sim. jeito dele de se desculpar é muito assustador. E ele falou que ouviu falar que a missão foi um grande sucesso. E falou que ele fez um bom trabalho. E aí Delia já voltou ao normal. E falou que todo mundo do castelo tá falando sobre o ato heróico dele. Que ele acabou com metade das criaturas sozinho. Daí ele ficou um pouco enjoado. E ela perguntou se ele tá bem. Ele falou que sim. E ele se Eu perguntou. fico me perguntando como é que ele ficou bêbado no meio da luta do herói contra os demônios. Como é que isso aconteceu? Peraí, eu fiz o quê? Que tipo de rumor falso é esse? Ele se perguntou se tá levando verdadeiro. crédito pelo trabalho dos outros. Daí ele olhou pro Ed, que tava com o rosto muito orgulhoso, e se perguntou por que ele tá com esse rosto. E o Azaeld falou que, Que ouvindo orgulho, falar tu da mesmo performance falou. incrível dele, veio aqui para fazer um pedido bem informal. E o Dion pensou Porrada. que não tá gostando do rumo disso aqui. O Azaeld falou que quando ele estiver totalmente recuperado, talvez eles pudessem duelar. E o Dion pensou, O cara tem um "Peraí, peitão." o terceiro comandante, o guarda-costas Absurdo, pessoal cria. do rei, quer duelar contra ele? E o Dion perguntou se quer duelar contra ele. O Azaeld falou que vai ser uma experiência muito boa. Talvez ele até Adoro personagens que são maníacos por força, só querem porradaria e é isso. aprenda com Dion. E o Jaikar falou que isso seria interessante, na verdade. E pensando bem, o Jaikar percebeu que o Dion não lutou contra ninguém desde que se tornou comandante. Seria uma ótima oportunidade de testemunhar suas habilidades com seus próprios olhos. E a Delia falou um duelo, seria ótimo, seria muito empolgante de assistir. Mas o Azaeld falou pra não atrapalhar. E o Dion tava um pouco Eu só vou ficar assistindo, literalmente não atrapalha. Ué, hesitante e se perguntou por que estavam olhando todo mundo assim pra ele. E ele se perguntou se eles estão achando que ele já vai aceitar sem falar nada. Isso é loucura. Olha pra esse cara, ele vai ser quebrado com um soco. O Dion falou que não acha que seria uma boa ideia. A intensa batalha contra as criaturas ainda está fresca em sua mente. Então tem uma possibilidade de morrer, quer dizer, não de morrer, talvez o poder dele. E o Azaeld perguntou se ele tá recuando da batalha. Mas por quê? O Dion pensou que precisa de uma desculpa melhor do que isso. Mas o Jaikar falou que ele tá impressionado. Ele iria lutar contra outro comandante, ainda assim tá cheio de confiança. Ele tá preocupado com a segurança do seu oponente. Daí os dois se encararam. a confusão que tá vindo. Meu O Dion Deus. pensou, não é bem isso. E o Azaeld perguntou, se é isso? O Dion pensou, não é. O Jaikar falou que ele recusou o duelo pelo Vou deixar bem do assim, que eu acho Azaeld, que pra ele não este manual tá muito com imagens longas, então vou ficar assim. morresse. Talvez ele estivesse em muito perigo duelando contra o comandante Zeroth. E o Azaeld pensou se ele tem certeza de que vai ganhar tanta que protegeu ele. O Azaeld estava confiante, mas agora ele não sabe. E se perguntou qual o nível de confiança que tem esse cara. Por isso que ele é considerado o maior talento do rei demoníaco. O Azaeld falou que isso dói em seu coração, mas ele falou que não sabe se pode ganhar dele. Então, ele vai tirar essa ideia de sua cabeça de duelar contra ele. E ele falou que isso não afeta o seu humilde. orgulho. E está Não humilde, mas bem trouxa, mas meio humilde. Fica no meio a meio. muito grato pela resposta que recebeu. E o Dion se perguntou... Ah, uma coisa. Uma rua de hoje à noite vai te surpreender, vais curtir. se ele ficou de boa com essa resposta. E o Ed pensou que o seu comandante é muito incrível, né? Ele consegue o respeito de qualquer pessoa. E o Dion pensou que não sabe o que aconteceu, mas funcionou. Mas o Azaeld falou que não desistiu ainda. E espera que reconsidere o pedido dele. Ele não vai morrer tão facilmente. E o Dion pensou, não, desiste logo, desiste. E o Azaeld falou que agora que fez um pacto com outro comandante, ele se sente muito mais motivado. E ele falou que vai sair para treinar. Ele vai ficar treinando o dia inteiro. E o Dion falou que não precisa ir tão longe assim. E o Jaikar falou, ele já foi. O Jaikar falou que ele não vai tirar isso da mente dele por um bom tempo, mas parece que tirou ele daqui. Isso é uma coisa boa. E a Delia falou que ele é sempre tão barulhento. Só que então, o Dion se sentiu um pouco tonto. O Ed foi lá resgatar ele. E ele se desculpou com os outros comandantes, mas ele precisa descansar. O Jaikar falou que é claro, ele se desculpa. E espera que o Dion se recupere logo. A Delia falou que vai agora também. E espera que ele se recupere bem. Mas o Dion só tava pensando, eu preciso fugir daqui. Eu preciso fugir daqui. Eu preciso fugir daqui. E o Jaikar perguntou se depois dele desafiar o Azaeld, pode ser o próximo oponente dele? Ele tá muito ansioso por esse momento. Aí que o Dion caiu duro mesmo, ele morreu de vez. E ele pensou que tem que fugir daqui. Ele tem que sair daqui. Então mais tarde ele foi tomar um arzinho fresco e falou que tá tão cansado. Isso porque as visitas não tinham fim. O Ed passava lá toda hora. O Ben passava lá toda hora. Até o Azaeld depois do treino passava lá toda hora. O que tem de errado com essas pessoas? E ele falou que só queria ficar sozinho e chutou uma pedra na cabeça de alguém. E o demônio perguntou o que fez isso. Mas então, quando viu a pessoa, ficou muito assustado. E o Dion pensou, bosta, acertei alguém. E perguntaram, comandante? Então todos reverenciaram ele e se desculparam pelo barulho que fizeram. E o Dion perguntou, barulho? E eles falaram que tinha uma sucubus bloqueando o caminho deles. Então vou lidar com ela pra que não perturbe ele. E a coitada que tava no chão se tremendo inteira perguntou, o comandante Zeroth? E o Dion pensou que ouviu falar que os íncubos e sucubus são os demônios de mais baixo rank. E o demônio
Incubus? Que Incubus? Quando que tomar a pedrada, pensou que vai sair daqui. Ele parece com raiva. E o Dion pensou que todos foram embora sem nele falar quase nada. E ele pensou que é a primeira vez que ele vê um demônio que é mais fraco do que ele. E a Sucubus pensou que tá sendo encarada pelo comandante. Ela ouviu falar que mesmo sendo humano, ele é mais brutal do que um demônio. E ela pensou que hoje que ela morre. Mas o Dion ofereceu a mão dele e perguntou se ela consegue ficar de pé. Ele falou que eles já foram embora, então não precisa se preocupar. E a Sucubus se perguntou se ele tá preocupado com ela. Ela se perguntou Ah, vai foi mesmo? a última vez que alguém tratou ela assim. Ela perguntou se ele não tá com nojo dela. Mas então o Dion Por quê? agarrou o Que braço isso? dela, puxou ela e perguntou por que ele estaria. Ele que é o humano aqui. Ela não sente nojo dele? Ela falou que é claro que não. E o Dion falou, bom, o mesmo pra mim. E ele pensou, pobre criança, tá dando o seu melhor nesse reino demoníaco brutal aqui também. E a Sucubus falou que ele é tão gentil, ninguém nunca fez isso com ela. Isso deixa ela muito feliz. Então ela adoraria fazer algo em troca. Será que ele tem um pouco de tempo pra reservar? Rapaz, algo em troca. Ela amassou cubos. Isso aí tá dando Pra errado. ela? Calma. O Dion perguntou, tempo? E ele pensou que parece que tá numa situação não muito legal. Ou talvez só esteja imaginando coisas. Então, quando o rei demoníaco foi ver como seu comandante preferido estava, ele perguntou onde é que ele foi. E o Dion pensou que veio aqui porque não tinha nada pra fazer, mas isso aqui tá estranho. Mas a Sucubus falou que como forma de agradecimento, ela gostaria de mostrar o jardim que ajuda a pessoa a recuperar sua energia. Já que ele é um comandante, deve ter muito Ok. trabalho a fazer. Então, se tiver tempo pra ir lá no jardim com ela, e ele perguntou se o castelo do rei demoníaco tem um jardim, ele nunca pensou que um inferno como esses poderia ter um jardim. E a Sucubus se desculpou porque ela não se apresentou também. Ela é Eu tô meio suspeito porque nas fábulas que contam coisa de sucubus, conta que ela suga, não essa coisa que estás pensando, mas sim a energia vital. Então, o que eu tô pensando é. Ela talvez vá mostrar seu armazém de energia vital? Seria isso? Porque vamos pensar, um lugar onde tem muita energia. Rapaz. é a Rien, a jardineira do castelo. E o Dion pensou, jardineira? Jardineira? Um trabalho Ok. tão pacífico no mundo que nem esses. Até que um jardim seria legal. Um lugar com flores bonitas, árvores e ar fresco. Exatamente o tipo de terapia que ele precisava. E ele falou que o jardim parece um bom lugar pra relaxar. Ela mostra o caminho Meio e a Rien quadradinho. falou que sim, ficaria muito contente. E o Dion pensou, finalmente, uma folguinha. Então ela mostrou finalmente o jardim, que parecia dentro de uma estufa. E o Dion falou que aqui é que realmente legal. muito bonito. Tem cheiro de grama, árvores, ar fresco. Agora O sim. outro rei demônio queria isso, queria um lugar para poder rever. Para quem não sabe, estamos falando do outro rei demônio que o criador do Lei de Fronteira está descrevendo. É muito bacana, vou deixar aqui no card. Não vou porque eu sou burro, mas procurar foi postado recentemente. É muito bacana, é uma coisa de 20 minutinhos, é o único que eu postei recentemente de 20 minutos. Vai lá ver, vais curtir. Isso aqui é uma terapia. Só que ele quase foi mordido por uma planta Vixe! carnívora gigante. E o Dion se perguntou, Complicado. que merda é essa? E a Rien falou, planta má. E perguntou se ensina Vai dar boas certo, vai. maneiras Planta tem cérebro. pra ela. E a planta ficou com medo dela. E a Rien se desculpou Pera, com a o planta comandante falou? se ensina boas maneiras pra ela. E a planta ficou com medo dela. E a Rien se desculpou com o comandante. Ela só ficou animada de ver uma visita. E o Dion se perguntou, ah sim, com certeza, ela é mais fraca do que eu. Olha pra essa merda. Tem alguma coisa de errado com essa garota também. Até que ele percebeu que esse jardim parecia normal no início, mas são todas plantas monstruosas. Ele precisa Vixe. sair daqui. E o Dion se desculpou e falou que lembrou que tem uma coisa pra fazer. E ela perguntou, sério, mas tem tantas plantas que eu quero mostrar ainda. E ele falou que tem um treino, fofinha, deixa. um treino pra fazer. Se perdes um braço, perdeste, irmão. É vida. Ele tem que treinar com o pelotão Zeroth. É isso. Mas Até agora porque a ele esteve maneira tá parado lá, por um irmão. longo Só tempo, aproveita. É bom pra aquecer o corpo. Ele falou, bom, boa noite. E saiu correndo. E a Rien falou que ele foi embora. Julgando pelo quão rápido ele correu, deve ser urgente mesmo. Daí ela fez carinho na planta carnívora e falou que ela tá Meu Deus. desapontada também, não é? E perguntou, será que ele vai voltar? Da próxima vez podem dar um presente pra ele. Parece que ele gosta de plantas. Ela tem certeza que ele ficaria feliz se presenteasse ele com a planta mais fofa desse jardim. E o Dion saindo de... A tua representação de fofura é complicado. O que tu achas fofo pode não ser fofo para outra pessoa, né? Principalmente tu achando fofo planta carnívora. Ela pensou que ainda tava sentindo calafrio na espinha. Ele que foi idiota por pensar que tinha alguma coisa normal nesse castelo. O quarto dele é o melhor, o mais seguro de todos. Ele pensou que usou como desculpa o pelotão dele, mas cedo ou tarde vai ter que se encontrar com eles, não é? Só que ele tá com um pouco de vergonha desde que ficou bêbado e fez alguma merda. E ele pensou que o Ed deve dar uma bronca nele. Ele gosta do Ed. O Ed é uma boa pessoa. E ele pensou, já que eu já tô Justo. fora
do quarto, por que eu não posso lá, né? O que é o pior que pode acontecer? Então ele chegou, mas não parece que tinha ninguém. Ele podia só voltar, já que não tem ninguém aqui, mas ele não pode ficar escapando daqui pra sempre. Só que o mais importante, ele quer ver o quão poderoso é o pelotão Zeroth. E ele se perguntou, espadas de madeira? É com isso que treinam? E o Dion pensou que durante a caça contra as criaturas, ele não tava em sã consciência, então não se lembra de nada. Essa é a chance dele ver... Ah, pois sim, eu tava vendo. Eu pensei em Casa das Criaturas, não sei porquê, mas estava a pensar que era no início do manhua, onde ele foi se encontrar com os demônios e ele derrotou o herói. Pensei que era Esses nessa altura. meninos em ação, Ok, não fui é? burro. Mas ele percebeu que essa espada de madeira era muito, muito pesada. Mas ele falou que Ué, isso não é muito surpreendente, já que o seu corpo é horrível. Seus músculos, péssimos. Ele se dá melhor com uma adaga, não é? Mas quando olhou pro lado, todo o pelotão já tava ali. E ele se perguntou, quando que eles chegaram? Então eles encararam o comandante demoníaco, que tava com a sua aura super intimidadora. E todos foram pra cima dele perguntando... Será que ele tem uma aura tipo do Rimuru? Que, para quem não sabe, o anime do Slime, ele no início tinha uma aura muito assustadora, todo mundo ficava com medo dele. Só que ele não sabia a sua própria aura, porque ele não se via no... Ele não estava na outra posição de... para encarar a sua própria aura. Então, ele não sabia que estava a ameaçar todo mundo indiretamente. Se ele tá bem, ele tá melhor. Eles só estavam descansando um pouquinho e voltaram e viram ele aqui. E todo mundo foi pra cima dele, muito empolgado. E o Dion se perguntou o que tá acontecendo. E ele falou, todo mundo se acalma, beleza? E ele se perguntou, o que eles estão sussurrando agora? E o pessoal falou que ele parece bem melhor. E o Dion se perguntou, por que estão olhando Não, assim pra ele, preocupados. emocionados? O Dion falou que teria passado aqui logo depois da missão, só que ele não pôde. E se desculpou por isso. E falou que todos eles foram muito bem durante a missão. E ele pensou que palavras de encorajamento durante o treino devem ser o suficiente, né? O Dion falou que veio pra falar isso. E tem certeza que não precisam 100% dele porque eles estão fazendo um ótimo trabalho. Só que um dos soldados do pelotão socou sua espada e nesse momento o Dion tropeçou no próprio pé. E ele pensou, droga, não posso cair na frente deles, seria ridículo. Ele seria humilhado pra sempre. Então ele se segurou com a espada de Vai fazer madeira o quê? e sem querer se esquivou do golpe daquele cara. E o traidor perguntou como que ele se esquivou disso. E o Dion pensou, como é que é? Ele pensou que não é mais seguro aqui, ele tem que ir. Mas quando ele foi se virar, deu uma cotoveladona na cara do traidor. Isso foi muito sem querer. O cara caiu todo ferrado. E o Dion se perguntou se acabou de acertar É o ele. demônio! E o cara falou, demônio, Arut. E o Dion pensou, peraí, esse cara é um humano? Ele se perguntou, o que tem um humano fazendo no castelo demoníaco? E o pelotão foi se aproximando e o mensageiro pensou que vai dar merda. Ele pensou que tem que sair daqui primeiro. Mas então ele se deparou com o Dion e sua espada. E ele tava com um olhar muito mortífero. E ele pensou que esse cara não pode passar batido. Então, depois de derrubar ele de porrada, o Dion ficou Justo. em silêncio e falou pra reportarem isso para o rei demoníaco e para prenderem esse Agora tá homem. sério. E o pelotão falou, sim, comandante, enquanto ele partia. E o pelotão falou que o comandante deve estar desapontado. Eles não perceberam que tinha um intruso. E um dos soldados percebeu que o comandante foi extremamente preciso e rápido. Ele foi de um andar tão Realmente, casual foi simplesmente pura sorte, pra de mas repente esquivar do preciso. golpe como se não fosse nada. E ainda contra-atacou de forma poderosa. E o pessoal, é claro, amarrou o intruso e pensaram que o comandante é muito, muito excepcional. Eles treinaram tanto para serem reconhecidos por ele, mas o comandante é muito mais forte do que eles imaginavam. E isso motivou ainda mais o pelotão. Eles têm que treinar ainda Meu mais. Deus. Enquanto isso, o Dion tava sentindo dor no seu pulso. Ele pensou que ficou doendo só de segurar aquela espada de madeira. Mas o pelotão vai Complicado. tomar conta do resto. Na verdade, o pulso não doeria, né? Seria mais o braço que ficaria com cansaço extremo. Então, ele vai descansar. Então, mais tarde, ele tirou uma sonequinha, acordou. E o rei, que tava no quarto, Ah, que perguntou vida se ele boa. dormiu bem. Ele parecia exausto, dormiu que nem uma pedra. E o Dion perguntou se isso é um sonho. O rei falou que não, isso é real. Então ele perguntou por que ele tá aqui. Mas o rei falou que já que ele acordou, pode segui-lo por um momento. E o Dion perguntou do que O rei ficou lá esperando o cara acordar. trata. Ele pensou que pro rei Quanto tá no chá seu tem nessa quarto deve ser caneca? algo urgente, não é? E ele perguntou se é sobre um intruso. O rei falou que sim, mas primeiro eles vão pra um lugar específico. Então eles desceram para as masmorras do castelo do rei demoníaco. O Dion pensou que o intruso deve estar aqui, mas por que ele tem que estar aqui também? Será que tem algumas perguntas que ele tem que fazer para o intruso? Mas quando ele se deparou com a cela onde estava o intruso, tinham Meu muitas Deus. pessoas caídas e muito sangue. E o próprio Cheio cara de também tortura. tava todo acabado. E o Dion se perguntou o que aconteceu durante a noite. E o rei perguntou pro Dion se esse cara parece familiar pra ele. Dá uma boa olhadinha
piadinha. E o intruso falou pra tirar as mãos dele. E o rei falou que mesmo sendo humano, esse cara derrubou vários demônios. E ele fica bem forte quando na presença do rei. E o Dion se perguntou, peraí, esse cara é um herói? E é explicado que um guerreiro que está prestes a morrer enquanto luta contra um rei demoníaco tem duas opções. Primeiro, ele se explode, causando um dano massivo ao rei demoníaco que tá perto dele. Ou dois, ele espalha o seu poder pela terra, criando fragmentos do herói. A maioria dos guerreiros escolhe a segunda opção por ter medo de que seu poder possa desaparecer para sempre. E o Império reúne as pessoas que têm esses fragmentos. E as pessoas que têm esses fragmentos são referidos como heróis. Somente aquele com habilidades e realizações excepcionais são oficialmente heróis. E o Império concede muito mais glória e honra. Mas o Dion pensou que não é bem assim. O Império explora esses heróis até a última gota. E o rei falou, olha só que piada. Mandaram um herói pra tentar me assustar? Na verdade nem é um herói, é um candidato a herói. O Dion pensou que é exatamente isso. Ele seria muito mais forte se fosse um herói oficial. Mas um herói ainda é um herói. Então não querem se livrar dele facilmente. Ele tem que cumprir pelo menos um propósito antes de sua morte. Tem uma razão pelo qual mandaram um candidato a herói pra cá. Mas o que o imperador tá pensando? E o Dion falou com a vossa majestade, com essa aura intimidadora e assassina dele, e perguntou se pode ter uma palavrinha sozinho com esse homem. O rei falou que tudo bem, ele vai esperar do lado de fora. O Dion agradeceu e falou que não vai demorar muito. E o Dion pensou que esse cara não tinha nenhuma mensagem e veio direto pra matá-lo. E o candidato a herói falou que Dion Hart, maldito traidor. E ele ficou chocado com essas palavras. O candidato falou que o imperador confiou nele. Ele virou um herói. Ele traiu o império e ficou do lado dos demônios. E o Dion falou que isso é interessante. O Dion entendeu agora. Ele foi descartado. O candidato falou que não. Ele tá aqui pra matar o traidor. O Dion falou que não. Chamá-lo de traidor é a prova de que ele foi descartado pelo imperador. O imperador mandou ele pra morrer. A majestade sabe de tudo. O Dion falou que o imperador sabe por que ele tá aqui. E o objetivo Por que o Proto tá aí, então? dele aqui. Ele recebeu a missão de matar o traidor e foi mandado para um lugar tão perigoso quanto esse. E o candidato perguntou se o imperador realmente abandonou ele. O Dion falou que sim. Ele pode pensar nisso antes de Tá morrer. manipulando o cara do cabelo branco, Proto? Tudo pelo império. E falou que nunca vai perdoá-lo e vai matá-lo. E o Dion pensou que é engraçado o quanto a lealdade pode ser frágil. E ele se perguntou por que eu tive vontade de falar com esse cara. Foi perda de tempo. E o rei perguntou se ele já acabou. Pelo rosto dele, ele respondeu tudo o que queria, certo? O que deveriam fazer com ele agora? Talvez ele possa ser usado pra vantagem do reino demoníaco. O Dion falou que o rei é que decide, mas pra ele é melhor matá-lo. O rei falou então que esse é o julgamento dele. Tudo bem, ele vai tomar conta disso. Mas em troca, vai ter que fazer um favor por ele. E o Dion já tava esperando qual seria? merda. O rei falou que o Jaikar fez um pedido de emergência para assistências. Lá na linha de frente, eles estão lutando contra o verdadeiro herói nesse momento. É claro que o Dion não queria muito se meter nisso, mas o rei falou que heróis e demônios não se misturam. O Dion pensou que se quem tá lutando na linha de frente não é apenas um fragmento que foi abandonado pelo imperador, e sim o verdadeiro herói, os demônios não vão ter a menor chance. E o rei falou que com certeza sabe que o Dion tá curioso também, não é? O que o imperador tá pensando mandando um fragmento de herói pro castelo do rei demoníaco? Essa é a chance do Dion descobrir. Até que o Dion, de repente, parece que acordou de um transe e ele se perguntou, ué, desde quando eu tô aqui? E o rei falou pra subir e se preparar para sair. E o Dion perguntou, sair? Sair pra onde? Então, mais tarde ele estava pronto, a carruagem também, mas ele pensou, que merda. Ele se lembra de seguir o rei até a masmorra, só que depois disso ele simplesmente se esqueceu de tudo. Esses lapsos de memória estão atrapalhando muito ele. Tudo que ele se lembra é que o intruso vai morrer e que o rei demônio... Pera, ela bebeu e por isso perdeu a memória? Antes foi por isso que eu tinha perdido a memória, mas agora, por que foi? O comandou ele pra linha de frente. Ué? E o Ed falou pro comandante que tava tudo certo pra saírem. E o Dion pensou, então lá vamos nós. Um novo herói apareceu, novamente. Ele não tem outra escolha a não ser ir, mas também tá curioso pra saber quem é o próximo herói. O rei demoníaco realmente tava certo sobre ele estar curioso. E o Ed pensou que aquela caçada de criaturas deve ter aquecido o sangue do seu comandante. Mas não deve ser o suficiente, ele deve querer muito mais. Pelo rosto dele, parece que ele tá indo para férias. Só que a Lilynell apareceu de repente e ela falou que sentiu tanta falta dele. E o Dion perguntou o que exatamente traz ela aqui. E o Dion pensou que se parece com uma criancinha, uma garotinha inofensiva, mas ela é tão poderosa que tá atrás somente do rei demoníaco. Ela tava meio tímida, falou que ouviu falar que ele vai pra linha de frente, então ela quer entregar um presente, um colar. Um colar. E o Dion pensou que parece bem delicado. Por que tá dando pra ele? E a Lilynell falou que colocou um feitiço defensivo nesse colar, vai ajudá-lo a evitar a morte. Daí ele pegou
pegou e agradeceu. Ele pensou que isso é ótimo. O Dion pensou que não tem por que não aceitar. Só que enquanto isso, ele tava fazendo carinho na cabeça da Lilynell. E ele pensou, merda, eu me deixei levar. Só que ela tava gostando muito, na verdade. E ele pensou que foi meio estranho, mas que bom que ela gostou. E o Ed também agradeceu a ela. O Ed falou que tem muita confiança no seu comandante, mas ainda assim tá preocupado com o trauma e com as consequências do combate contra o guerreiro. E a Lilynell falou que ele é tão gentil com seu comandante e falou pra proteger ele a todo custo. O Ed falou que sim, pode contar com ele. E o Dion falou, vocês Muito dois, legal. pelo amor de Deus. E o Ed falou, comandante, deixa que eu te escolto. Então o Dion se perguntou, um trauma pelo combate contra o herói? Ele pensou que não foi ele que matou o herói. E isso enquanto a Lilynell dava tchauzinho pra carruagem. O Dion pensou que ele não tentou impedi-lo de se auto-explodir naquele momento. Nem ele mesmo aguentava a força da explosão contra o seu próprio corpo. Naquela época, era apenas o camarada do guerreiro. E naquele momento, o Dion pensou que perderam muitas pessoas no caminho até o território demoníaco. Mas então, alguém parou pra falar com ele e era o guerreiro, que pediu pra que ele ficasse aqui. E o Dion perguntou, isso significa que... O guerreiro falou que sim, ele não vai deixar todos em perigo. Ele é o herói. Ele deve acabar com isso. O guerreiro falou que ele chegou longe o suficiente. Isso já é bom. O guerreiro falou que esse rei demoníaco é considerado o mais poderoso da história. Então, não pode garantir a sobrevivência de todos aqui. E eles precisam de alguém para voltar ao Império e relatar toda a situação. E ele espera que seja o Dion a fazer isso. Falou então para ele voltar pro Império. E o guerreiro falou que além disso, ele também tem negócios para tratar, não é? E o Dion ficou até um pouco chocado com isso que ele disse. O guerreiro falou que sabe por que ele se juntou a essa aventura. Mesmo que ele já seja um herói de guerra, ele quer conquistar o seu desejo, não é? Se sobreviver e relatar o resultado ao Império, vai ser uma grande conquista. Vai ajudá-lo. A propósito, ele não se lembra muito bem do desejo do Dion. O que exatamente ele pediu ao Imperador? Bom, depois ele lembra disso. Ele falou que pode escutar da boca do Dion mais tarde. Isso se ele voltar vivo. E pediu que desejassem boa sorte. Então, depois de um bom tempo, o Dion se perguntou quanto tempo já tinha passado. Ele deveria ir lá, ver o que aconteceu. Mas parece que ele tá petrificado. Ele não sabe se é culpa, vergonha ou medo. Talvez sejam todos ao mesmo tempo. É responsabilidade dos companheiros do guerreiro irem junto dele. Pra falar a verdade, ele ficou até aliviado quando o guerreiro falou pra ele ficar aqui. Mas isso não é o certo a se fazer. Então ele se levantou e falou que vai checar tudo o que aconteceu. Se ele tiver ganhado, todo mundo vai estar morto. Senão, ele volta e relata tudo para o Imperador. Então, quando se aproximou do campo de batalha, ele se perguntou, o que é isso? O que tá acontecendo? Então ele se deparou com toda a comitiva do rei demoníaco diante do guerreiro quase morto. Ele estava fraco, mal conseguia se levantar. E o rei somente perguntou se ele tinha últimas palavras. Mas o guerreiro sorriu e começou sua autodestruição. E o Dion, vendo isso, já sabia o que era. Ele se perguntou se chegou a esse ponto, ele tem que relatar para o Imperador. Até que um demônio se aproximou dele e perguntou, quem tá aí? E é claro que o Dion se cagou inteiro, saiu correndo, mas é claro que ele seria pego facilmente por aquele golpe. Ele não tinha nenhum meio de se defender daquilo. Mas então, ele voltou seus sentidos e conseguiu se esquivar daquele golpe. E o Dion falou, pelo amor de Deus, podia ter me avisado pelo menos. Mas então ele foi acertado no rosto bem de leve. E o Dion pensou que agora ele não consegue mais correr. Ele precisa segurar esse cara. Só por isso? Não consegue correr? Quanto ele conseguir. Então, rapidamente foi pra cima daquele grande demônio e se esquivou de todos os golpes dele, passando por debaixo de suas pernas. E é claro que o demônio ficou muito incomodado com esse ratinho. Mas o Dion pulou sobre o braço e ombro dele e preparou sua adaga. E acertou bem num ponto vital, no pescoço. Mas o demônio continuou vivo. E o Dion se perguntou se isso não foi suficiente. A pele dele é muito resistente. Só que o chão começou a desabar, como se fosse num terremoto. Então aquele grande demônio caiu, com o Dion em cima dele fincando a adaga. E ele percebeu que isso ia dar muita merda. E eles caíram a toda velocidade no meio do campo de batalha. E todos os demônios que estavam cercando o local se perguntaram o que estava acontecendo. Então, da fumaça, surgiu o Dion, que estava muito enjoado. E ele se perguntou, e quanto aquele ogro? Ele morreu? Ele pensou que com a força da queda, a faca dele matou o ogro. Não é esse o ponto. Ele tá num lugar muito ruim. Ele tá bem no meio das forças inimigas. E os demônios se perguntaram se o 7º comandante morreu? Quem é esse cara? Como ele é tão forte por derrotar o 7º comandante? E o Dion pensou, tá, eu não só tô no meio dos inimigos, como acabei de matar um de seus comandantes na frente deles. E ele se perguntou, peraí, aquele cara que tá bem ali parado, me olhando, não é o rei demoníaco? Contando como é que é o início da história. Agora entendi, então, pô. Ele ouviu o guerreiro falando com ele, que perguntou por que o Dion tava aqui. Ele sabia que ele ia se explodir, não sabia? E o Dion se desculpou. Ele falhou na tarefa que deu pra ele. O guerreiro falou que não, ele quer sobreviver, mas
mais do que qualquer um. E o Dion se perguntou se ele parou a sua autodestruição. O guerreiro pensou que, diferente do que as pessoas pensam, o Dion é uma pessoa muito bondosa e gentil. Ele quer que ele seja o próximo guerreiro. E ele perguntou se o mundo estava vendo isso aqui. Pois, por favor, atenda ao seu pedido. Deixe esse homem vivo. E ele começou a brilhar novamente. E tocou nos o ombros poder do da Dion sorte dele é por causa da amizade do cara. Ok, interessante. que, por favor, não é só, eu tenho muita sorte e é isso. Ele. Logo, quem começou a brilhar muito foi o próprio Dion, que estava recebendo esse poder. E o rei demoníaco perguntou se isso era autoexplosão. Não, não era. Ele tá transferindo poder? Isso não deveria ser possível. Então, o guerreiro morreu nesse momento. O Dion pensou que esse idiota deveria saber que guerreiros não podem intencionalmente passar o seu poder. E ele parou sua autoexplosão para isso. Daí ele apoiou o corpo do seu antigo companheiro no chão e pensou que por um momento achou que alguma coisa aconteceria, mas ele não sente nada diferente. Ele continua sendo o mesmo fracote. E os demônios perguntaram agora tem poder da sorte. Humano acabou de matar o guerreiro? E o outro falou que sim. Além de matá-lo, parou a autoexplosão dele. E parece que ele levou o golpe porque ele tá cuspindo sangue. Mas o Dion pensou, cuspindo sangue de novo. Será que foi porque ele caiu do penhasco? Mas ele pensou que não importa se ele tá vivo ou morto agora. Ele tá bem no meio do território inimigo. É aqui que a história dele acaba. Mas o rei se aproximou e não, é aqui que a tua história começa. Se ele tava sorrindo? Por acaso, qual seria o nome dele? O Dion pensou que é melhor não provocá-lo. Então se apresentou como Dion Hort. E o rei falou que gostou muito dele. Gostaria de lutar ao seu lado? E o Dion pensou, luta? Ah, ferrou. Não, peraí. Quê? O que ele disse? E o rei falou que tudo que ele precisa saber é que não vão discriminá-lo por ser um humano. Isso porque todos testemunharam o que ele acabou de fazer. Ele simplesmente tinha matado o 7º comandante e aparentemente matado o guerreiro. E ele pensou que é verdade que naquele momento ele tentou sobreviver. Mas não era isso bem que ele tinha em mente. E foi assim que ele se tornou o comandante, entre aspas, mais poderoso do castelo demoníaco. Ele pensou que não importa ficar lembrando do passado. Agora ele tem... Pô, mas é o nível da força de um comandante? Ele só cai no penhasco, morreu? Caramba, fraquinho. Que lidar com as consequências e repercussões. E o Ed falou pro comandante que eles já chegaram. Então eles estavam na fronteira entre o reino humano e o reino demoníaco. A linha de frente da guerra, o lugar mais tenso da batalha. É onde o Dion está agora, olha que legal. E o Jaikar falou que estava esperando por ele. E o Dion pensou que pela aparência dele parece que tá tudo um caos. Mas então eles apertaram as mãos. E o Dion pensou que é tranquilo assim pra se arrepender. Mas também analisando tudo o que ele fez, ele não tinha muitas outras escolhas, né? E o Jaikar pensou que o Dion parece bem mais animado fora do castelo. Parece que ele está bem animado para o combate. E o Jaikar falou que sabe que ele mal espera para começar a lutar. Ah, agora entendi. Tô sendo burro. Por amor de Deus. Eu tava pensando que eu tava fazendo... Este carinha aqui, demônio, tava fazendo um contrato com um outro humano que não era prota. E quando a batalha vai ser retomada? E o Dion perguntou se tá falando dos membros do pelotão. Eu não entendi. O Jaikar falou que não. Todo mundo, incluindo ele. Ele quer que o Dion se junte à batalha quando o Império atacar novamente. E o Dion se perguntou, peraí, se juntar ao combate? Meus amigos, já pode mandar F nos comentários aí, porque ele morreu. Comentem F nos comentários, porque o Dion agora morreu. Ele morreu, já era. Tá aí. Mas enquanto isso, Pronto. na linha de frente dos humanos, no comenta aí também, ajuda mais o canal. acampamento do Império, o comandante perguntou se o comandante Zeroth tá aqui. O mensageiro falou que sim, de acordo com os espiões, o pelotão e o comandante Zeroth vão participar da batalha. Isso aumenta significativamente o poder do exército demoníaco. E o comandante falou, tá, chega, já ouvi o suficiente. E ele pensou que isso é muito ruim. Que um cara famoso que nem ele tá fazendo aqui? O comandante dos Zeroth. A carta na manga do rei demoníaco. É dito que ele é mais poderoso do que o primeiro comandante. O mais excepcional dentre todos. Já tá com essa fama toda? E o mensageiro só perguntou o que exatamente eles vão fazer. Se isso for verdade, a vitória deles não está garantida. Mas o comandante falou que vão mandar um assassino. Mas o mensageiro falou que as chances dele morrer pra esse assassino são quase nulas. Mas o comandante falou que existe uma chance, então vão aproveitar. Ele sabe pelos rumores que o demônio é bem intimidador. Mas ninguém confirmou esses rumores. É possível que nem a existência dele seja verdade. Talvez seja só uma ilusão. Rumores para causarem medo neles. E esse não é só o comandante, é o atual herói do Império. O Cruel. E ele falou que seu assassino... Sim... Não era mais fácil só prender os heróis, assim, eles não se... Se bem que ele tem autodestruição, né? Mas eles só podem usar autodestruição se o Rei Demônio estiver perto. Se eles fizerem uma prisão no meio do local do...
não sei explicar, não. Simplesmente saber da existência do comandante Mas era já só vai ser um prender sucesso. e não matar que acabava os heróis. A Simples prioridade assim. máxima vai ser obter informações sobre o comandante dos Zeroth. Então, nesse momento, o Dion tava sendo enfaixado pelo Ed. Só que tava um pouco exagerado. Mas é claro que o Dion tava muito nervoso de participar da batalha. Ele tá com muito medo, tem muita pressão em cima dele. Ainda todo mundo acredita nele, ele vai ter que fazer um showzinho? Ele não tá legal pra estar nessa posição hoje. E o Ed perguntou se tem alguma coisa perturbando o comandante. Tá um pouco difícil enfaixá-lo porque ele tá se mexendo muito. E o Dion falou que não, ele tá bem. O Ed falou que então vai continuar fazendo. O Ed falou que ele não precisa ir tão longe. Mas pra que assim. enfaixar Mas o Dion tanto? também tava curioso pra saber quem era o novo herói. Não criar E o Ed calos? perguntou, como assim? Tô exagerando? A batalha pode começar a qualquer minuto, comandante. Ele nunca vai deixá-lo desprotegido. E falou pro seu comandante tomar Vai proteger só com papel? cuidado. E o Dion pensou que gosta muito da preocupação contadura? do Ed. Ele é realmente uma boa pessoa. Mas ele também não sabe por que o Ed confia tanto nele. Tipo, o que tem de mais nele? Tudo que ele faz é cuspir sangue e ficar mal quando recebe luz do sol. Ele é literalmente um pedação de bosta que não pode contribuir com nada. Mas ainda assim, o Ed Sabe bem é que como fica se fosse foda. um anjo da guarda pra ele, mesmo sendo um demônio. Mas o Ed falou que essa faixa que tá enrolando todo ele tem uma magia especial que o próprio rei demoníaco fez pra ele. E a bandagem Mas, ajuda porra, na defesa fácil assim? e também na regeneração dele. E o Dion percebeu que tinha um feitiço de invisibilidade nos seus olhos, nariz e boca também. Esse rei demoníaco. Mas não vai conseguir ver? Ué, como é que ele tá vendo? Não para de se preocupar com ele também. E o Ed falou que visto que o rei demoníaco tá tão disposto a ajudá-lo com magia, deve significar muito pra ele. O Dion pensou que não, ele deve estar usando magia pra tudo quanto é coisa. Isso porque a magia viola as regras desse mundo. A magia que os demônios podem usar é limitada, e a mana gasta não pode ser restaurada. E também é dito que quanto mais mana se gasta, mais cedo o próximo herói vai aparecer. E se o rei demoníaco tá podendo usar magia sempre que ele quiser, significa que ele tá confiante de que pode derrotar o próximo herói. Então, tava tudo pronto, ele tava todo enfaixado pra se disfarçar e se proteger. Ele pensou que essa bandagem era estranhamente confortável, na verdade. E o Ed Será falou que não tem mesmo? dúvidas Porra! que Cheio de papel na cara! seu comandante e o pelotão vão vencer essa batalha. Desde a infiltração do fragmento no batalhão, todos os soldados estão muito mais vigorosos. E o Dion pensou que o seu pelotão são as únicas pessoas que ele realmente pode confiar. Porque ele em combate esquece, meus amigos. Ele falou que vai verificar o cadáver do comandante do nono corpo. E vai fazer a inspeção geral ao redor do acampamento. Mas o Ed perguntou se não é melhor ele guardar suas energias pra batalha. Mas o Dion falou que ele já guardou força suficiente. E o Ed pensou, ele tá tão motivado. Mas o Dion pensou, é claro que é só uma desculpinha. O verdadeiro Vou objetivo fugir. dele é se esconder pra que ninguém nunca mais ache ele. Mas ele se deparou seja, direto com um certo. monte de demônio. E eles ficaram emocionados. O comandante do Zeroth bem na nossa frente em carne e osso. Teve um cara até que chorou de emoção. E o pessoal se motivou vendo ele, dizendo que com certeza ganhariam a próxima batalha. E o Jaikar pensou que o rei demoníaco tava certo. Só a presença do Dion deixa todo mundo motivado. Mas o Dion pensou, pelo amor de Deus, só me deixem sozinho. Então, enquanto Tem alguém isso, observando. o assassino dos humanos estava lá espreitando o comandante. E ele pensou que ele realmente existia. Mas o assassino pensou que ele parece bem mais fraco. Mas ainda assim, essa calma e essa aura assassina dele são bem amedrontadoras. Não dá pra subestimá-lo. Mas o assassino ainda Que assim aura? acha que os rumores são muito exagerados. Então, pra confirmar, ele tem uma ótima oportunidade aqui. E ele arremessou uma agulha envenenada na direção do Dion, que se esquivou Fácil muito assim? facilmente. E o assassino se perguntou, ele se esquivou? E o Dion ainda deu uma encaradona pra ele. E o assassino se perguntou se tava encarando ele. Ele já foi achado. Então ele meteu o pé dali rapidão. E o Dion pensou que, na Justo. verdade, ele tropeçou numa pedra. Ninguém limpou essa estrada aqui. Pô, a sorte dela é muito grande, Não, que até é que um isso? demônio se aproximou e perguntou se tem alguma coisa de errado. O Dion falou que não, ele tava só se alongando. E a demônia falou que é claro, sim, isso é muito importante antes da batalha. E o Dion pensou que tá claro já que não tem nenhum lugar que ele possa se esconder. Ele só vai se livrar de mais problemas e vai ficar dentro da barraca. E o assassino se perguntou se o Dion tá voltando pra dentro. Será que ele percebeu e relatou que tem um intruso? Ou será que ele tá só fingindo que não tem ninguém? Será que ele volta? Não, talvez essa seja a última chance que ele tem de matá-lo. E o Ed perguntou, ué, comandante, você já voltou? E o Dion pensou que voltou muito rápido, né? Mas ele perguntou pro Ed se ele sabe sobre o novo herói do acampamento dos humanos. O Ed falou que ouviu falar que o segundo comandante tava tentando pegar mais informações. Tudo o que eles sabem é que a cabeça dele tá escondida dentro de um capacete e que é um ótimo espadachim. Enquanto isso, o assassino tava lá em cima, observando eles. Mas ele tava muito nervoso e com muito medo. Será que Como ele é que volta entrou pra dentro da informar? Será tenda? que ele termina o serviço? Mas o Dion se sentou na mesa e perguntou o que é isso? Álcool? E ele pensou que o Ed tava bebendo.
bebendo assim que Opa, ele vai ficar saiu. forte. O Ed falou que não é isso que ele tá pensando, ele colocou na mesa pro comandante. Daí o Dion ficou bem mais calminho e perguntou, então eu posso beber? O Ed falou que sim, só que é uma zona de guerra, então um golinho pra aquecer o corpo é justo. E o Dion ficou felizinho com a tua bebida. E o Ed pensou que Agora vai ficar forte. mas ele deve ficar bem. De repente o Dion escutou um barulho estranho. Daí ele se virou e não viu ninguém atrás dele. Ele falou que, bom, não deve ser nada. Só que o assassino lá de cima tinha jogado veneno dentro do copo. E é um veneno super letal. E quando o Dion foi colocar o copo na boca, o assassino pensou, finalmente, ele vai morrer. Mas então, ele parou no meio do gole e o Ed perguntou se tem algum problema. Mas o Dion simplesmente arremessou o copo longe, Oxi, quebrando ele. do E o nada? assassino Como ficou assim? completamente em choque. E o Dion falou que tem insetos por toda parte, não é? Mas então, ele percebeu o que ele fez. Por que o copo saiu voando? Ele só tava tentando afastar uma mosca que tava perto dele. Daí, bem na hora que ele Não é possível. Como é que... foi beber, ela foi pra frente do copo e ele sem querer, arremessou o copo longe. E ele se perguntou como que isso aconteceu. E ele falou, Ed, eu... Realmente, como é que tu fez isso? Tentando matar uma mosca, usa um copo com... Eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu não tô curtindo tanto uma rua, vou ser sincero, esse Manhwa tá aqui bem mais ou menos. Já vocês estão me vendo cansado, pô. Também foi um dia cansativo hoje. Não foi tanto, não. Pior que não. Não tem nem desculpa. O Manhwa só tá chato mesmo. Mas eu garanto que o Manhwa da noite vai ser bom. E esse tu vai curtir. Espero que gostes, pelo menos que tenhas curtido. Não foi muito a minha vibe, mas espero que tu tenhas curtido. Se quiseres mais, talvez eu traga no outro dia. Talvez... Esta semana não vai ter mais. Já avisando que eu vou aproveitar este Manhwa para avisar isso, que... O manhwa que eu vejo na semana, eu não continuo na mesma semana. Só na próxima semana que vai ter a continuação do mesmo manhwa. Por exemplo, se eu trouxer este manhwa hoje, só na próxima semana é que vai ter continuação. Pior que amanhã é domingo, em algumas culturas domingo já é a próxima semana, né? Então daria para ser amanhã. Mas não vai ter não, eu garanto que não vai ter. Bom, espero que tenham curtido. Fica à noite, vai ter um manhwa muito bom. E é isso, valeu, falou e fui. Tchau, tchau.